Vamos agora para mais uma aula de história, falando sobre a formação do povo brasileiro. Povos indígenas no Brasil. Muitas pessoas ainda veem os indígenas como se fossem todos iguais. Isso, porém, não é verdade. Os povos indígenas são diferentes entre si. Cada povo indígena tem um jeito próprio de viver, construir moradias, caçar, pescar, plantar, colher, orar, se pintar e festejar. Isto é, possui uma cultura própria. Então, cada povo, ele tem o seu jeito próprio, tá? Ele tem a sua cultura própria, os seus hábitos, né? A forma de como construir uma aldeia, né? A sua língua. Então, esses são os aspectos que se diferenciam de um povo indígena do outro. Então, vamos acompanhar aqui as diferenças entre os indígenas. Quais são as diferenças? Né? A pintura corporal é diferente entre eles, o formato de suas aldeias, né, é diferente, cada um constrói suas aldeias em um formato diferente do outro, a língua que cada um deles fala também é diferente. Vamos agora dar continuidade falando sobre o formato das aldeias indígenas. Né? Então, cada povo indígena organiza suas moradias de um jeito próprio, de acordo com a sua cultura. Por isso, as aldeias indígenas têm formatos variados. 3 deles são os mais conhecidos, como os da imagem abaixo. Né? Vamos acompanhar agora as fotos que estão representando o formato das aldeias indígenas. Né? O primeiro formato, à esquerda, nós temos a aldeia em forma de círculo. Né? Então, esse aqui também é um formato muito conhecido das aldeias indígenas. A outra, que está embaixo, a aldeia em forma de U, né? Esse aqui também é um formato muito conhecido, né? A forma como eles posicionam as aldeias. E a figura à direita, nós temos a aldeia em forma de fileira, né? Eles vão construindo uma seguida da outra. Então, isso vai se diferenciando de um povo indígena para outro. Então, cada um com uma cultura diferente, cada um com um ato diferente, né? Ou seja, com seus costumes diferentes. Nós iremos agora comentar sobre a língua de cada povo indígena, né? E nós iremos nos reportar principalmente aos troncos linguísticos. O que é um tronco linguístico? É um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Há muitas línguas pertencentes ao tronco tupi, por exemplo, a língua joruna e a língua munduruku, tá? Então vamos lá. Durante muito tempo se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isso é um erro, pois tupi é um tronco linguístico. Como nós já vimos, o que significa o tronco linguístico. Depois, os estudiosos descobriram que no território brasileiro havia muitas outras línguas indígenas, sem nenhuma relação com o tupi. No Brasil atual, são faladas cerca de 180 línguas indígenas. Boa parte dessas línguas pertence a 2 troncos linguísticos. Quais são esses 2 troncos linguísticos bem marcantes, né, entre os indígenas? É o tupi e o macro-G. Né? Então, observem nas imagens abaixo. Nós temos o tronco tupi, onde tem várias línguas, como o tupi-guarani, ariquém, juruna. Então, essas línguas que estão abaixo são as mais conhecidas, né? E que fazem parte do tronco tupi. Nós temos também o tronco linguístico macro-G, né? Que nós temos o da família Machacali, né? Da língua pataxó. Nós temos vários outros. Então, essas línguas, elas fazem parte do
tronco macro-G. Então, vamos ver agora as semelhanças entre os indígenas, né? O que é comum entre os indígenas? Aí nós temos uma frase aqui abaixo, diz assim: a terra para o indígena tem um valor sagrado. Então, isso é um hábito que é comum a todos os indígenas, tá? Então, é o aspecto que se assemelha entre os povos indígenas, porque eles têm o hábito de cuidar da terra, eles têm amor pela terra que eles habitam, tá? De onde eles retiram todo o seu sustento. Então, eles valorizam, eles respeitam. Então, por isso, eles consideram como algo sagrado. Então, os indígenas veem a terra como uma grande mãe que os acolhe e alimenta. Por isso, cuidam bem dela. Um dos cuidados dos indígenas é plantar um pedaço de terra só por um tempo. Depois, deixam essa área de terra descansando e vão plantar em outro lugar. Passados mais alguns anos, voltam a plantar naquela terra. Assim, não esgotam o solo e conseguem fazer as plantas se desenvolverem melhor. Então, é esse aspecto que é comum entre todos os indígenas: o amor, o respeito e o cuidado que eles têm com a terra onde eles moram. O trabalho é dividido entre homens e mulheres. Então, dentro das tribos indígenas, há uma divisão de trabalho entre os homens e as mulheres. Nas sociedades indígenas, o trabalho é dividido. Todos sabem o que é tarefa dos homens e o que é tarefa para as mulheres. Normalmente, o homem abastece a família com carne de caça e pesca, defende a aldeia de qualquer tipo de perigo e prepara o terreno para que seja plantada a roça. As mulheres preparam o alimento, produzem farinha, plantam e colhem, confeccionam redes e outros objetos. Elas também tomam conta das crianças pequenas e cuidam da casa. É com essa divisão de tarefas que a comunidade se mantém abastecida de alimentos o tempo todo. Então, é um ajudando o outro dentro das tribos indígenas. Então, o trabalho de homens e mulheres. Vamos acompanhar na imagem abaixo. Homens. Então, o homem ele contribui com a maior força física, né? Ele participa das guerras, ele faz a limpeza do terreno e ele constrói casas, né? Ou seja, ele trabalha na construção de casas. E as mulheres, elas trabalham na semeadura e na colheita. Então, elas semeiam e colhem os frutos, né? Aquilo que elas plantaram, elas aos poucos vão colhendo, cada um na sua época. Homens e mulheres ligadas à arte, mulheres produção de cerâmica e homens arte plumária. Então, tanto o homem quanto as mulheres, eles trabalham com a arte. Todos dois trabalham com artesanato, né? Só que o homem ele trabalha mais com a arte plumária e as mulheres elas trabalham na produção das cerâmicas. Cuidados que o índio tem com o ambiente. Assim como outros povos, os indígenas modificam o ambiente para sobreviver e o fazem de acordo com a sua cultura. Mas uma semelhança entre eles é o cuidado com o ambiente em que vivem. Os indígenas só retiram do ambiente aquilo que vão usar, só cortam uma árvore para fazer uma casa, uma canoa, uma flecha. Só matam um animal quando estão com fome e só colhem uma fruta quando vão comer. Então, como o meio ambiente para os indígenas é considerado um ambiente sagrado, então eles fazem tudo dentro do limite. Eles estão sempre se preocupando com as gerações futuras, né? Então, eles modificam,
mas sempre se preocupando com as gerações futuras. Nada de extrapolar, né, as medidas. Então, se eles desmatam por uma causa justa, para fazer uma casa, né? Se eles matam um animal, é porque estão com fome. Então, eles não fazem mais nada além disso. Por quê? Porque eles respeitam o ambiente em que eles vivem. Então, turminha, nós ficamos por aqui. Estudem. Até a próxima.